uma vez, bem-vindos a todos no estudo de hoje, a nossa reunião do Grupo Espírita Saber Amar. Nós vamos dar continuidade ao estudo das semanas passadas, né? Geraldinho esteve aqui na semana passada falando sobre a introdução, né? Primeiro capítulo da Gênese. Então nós estamos estudando com detalhes, com calma, o caráter da revelação espírita. E essa reunião é muito participativa, então fique à vontade se quiserem fazer um comentário, se quiser fazer uma pergunta, né? Ela é uma reunião com um espírito diferente, onde a gente tem uma leitura comentada e trazemos tópicos que nos importam relativos ao entendimento da doutrina espírita. Na reunião passada, nós estudamos o item 3. E a essência do item 3, para recordar aqui, recordar é viver, está ligado à revelação, né? Se a revelação tem que ser, para ser uma revelação, qualquer informação, qualquer característica para ser uma revelação, ela tem que ser verdadeira, né? Tem que ser um fato, e esse fato verdadeiro. Se não for verdadeiro, se for falso, então não é uma revelação. É uma consequência assim, lógica, né, da interpretação da revelação que Kardec colocou para que a gente possamos entender o que é revelação, o que não é revelação. Porque como ele diz aqui, se é falso, não provém de Deus, né? Então, não é uma revelação. No item 4 e 5, nós vamos estudar hoje, vamos tentar ver o 4 e 5, porque o 4 está muito ligado com o item 5, né? Então seria interessante ver os dois, né? Kardec começa a colocar aqui um esclarecimento sobre a revelação e sobre o papel nosso, de cada um, na revelação. Eu vou pedir ao Luiz aqui que faça a leitura do 4, Luiz, e aí nós podemos abrir os comentários. Tá certo. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que se conhecem ou que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado para sempre. Esse item é interessante porque Kardec era professor, né? Lembro disso, né? Temos que lembrar disso. Kardec era professor e ele recebeu a educação no Instituto de Verdun, né? Que era do professor Pestalozzi, que era um dos mais conceituados na Europa. Então tinha toda a cultura de professor. Então ele começa aqui falando sobre o papel do professor, e nós vamos entender no item 5 como que é o posicionamento do professor em relação a isso, né? Porque para nós o professor é um revelador, não é mesmo? Que quando nós vamos à escola, vamos a qualquer instituição de ensino, assistimos uma palestra, vemos qualquer conhecimento, o professor é aquele que traz coisas novas, traz fatos novos para o nosso engrandecimento, né? Essa é a missão e a missão nobre do professor. E ele coloca isso lembrando que não precisa se entender aí o professor ou a revelação como uma coisa assim muito fora do nosso dia a dia, uma coisa que estaria assim relevada aos anjos, né? A revelação de coisas novas. Não, a revelação, como ele coloca aqui, é para a gente entender coisas novas, fatos que até são desconhecidos. Agora, nesses fatos, ele coloca que tem duas facetas, né? São aqueles fatos que eu, por exemplo, não conheço, um professor vai me ensinar, e são fatos que e vai me ensinar porque são conhecimentos dominados, né? Da ciência, de outros pesquisadores, de outros estudiosos, e são fatos
que devem passar de pessoa para pessoa, né? E a pessoa de Kardec é a pessoa correta para isso, né? Eu fui buscar, na semana passada, antes de passar aqui, Luiz, para um comentário seu, eu fui buscar no livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, né? É um livro bem famoso, porque ele comenta, deve ser estudado, porque ele comenta sobre os primórdios da doutrina espírita, como que surgiu, né? Como que surgiram as manifestações, sobre as mesas girantes. Ele fala dos primeiros, né, das manifestações. E lá, por curiosidade, eu vi uma descrição de Kardec feito por uma contemporânea dele, que foi uma maior tradutora do francês para a língua inglesa dos livros de Kardec, né? O nome dela é Anna Blackwell. Então, a Anna Blackwell, ela nasceu em 1800 e desencarnou em 1816 e desencarnou em 1900. Né? Era inglesa, a família dela mostrou-se pelos atos uma família muito capacitada, uma família com bastante valor. Os pais delas mudaram para os Estados Unidos, e lá desenvolveram, ele foi empreendedor de usinas, coisas desse tipo, e ela tinha 4 irmãos e 4 irmãs, né? Eu falo isso para a gente ter uma ideia de quem é e como que esses personagens se relacionam. E a irmã dela, Elizabeth, foi a primeira mulher médica nos Estados Unidos, né? Antes disso tinha sido só ligada a homens, a medicina, né? Depois a outra irmã foi a terceira, então formou um no meio, né? Mas o fato é que ela acompanhou a irmã dela que era médica, a Paris, e lá em Paris ela conheceu a família Kardec, que se interessou pelos estudos da Sociedade Espírita, e depois mudou posteriormente para Londres, e lá em Londres ela começou a fazer a tradução do Livro dos Espíritos com o suporte que deram para ela local, de ela mantendo a fidelidade e mantendo a correspondência com Kardec. Aí eu queria passar aqui, eu vou passar para o Giovanni. Giovanni, você pode fazer a leitura para a gente? De um trecho desse livro, onde ela revela a personalidade de Kardec. Eu achei interessante trazer aqui, porque nós estamos falando do professor, da revelação. Vamos ver como que ela fala. Ela foi uma pessoa que conviveu com ele, né? Então ela vai comentar aqui. Está marcado aqui, Giovanni, por favor. Isso, é o mesmo. Pessoalmente, Allan Kardec era de estatura média, com compleição forte, com uma cabeça grande, redonda, maciça, feições bem marcadas, olhos pardos, claros, mais se assemelhando a um alemão do que a um francês. Enérgico e perseverante, mas de temperamento calmo, cauteloso e não imaginoso, até a frieza. Incrédulo por natureza e por educação, pensador seguro e lógico, e eminentemente prático no pensamento e na ação. Era igualmente emancipado do misticismo e do entusiasmo. Grave, lento no falar, modesto nas maneiras, embora não lhe faltasse uma certa calma dignidade, resultante da seriedade e da segurança mental que eram traços distintos de seu caráter. Nem provocava nem evitava discussão, mas nunca fazia voluntariamente observações sobre o assunto a que havia devotado toda a sua vida. Recebia com afabilidade os inúmeros visitantes de toda a parte do mundo, que vinham conversar com ele a respeito dos pontos de vista nos quais o reconheciam um expoente, respondendo a perguntas e objeções, explanando as dificuldades e dando informações a todos os investigadores sérios, com os quais falava com liberdade e animação. De rosto ocasionalmente iluminado por um sorriso genial e agradável, conquanto tal fosse a sua habitual seriedade de conduta, que nunca se lhe ouvia uma gargalhada. Entre as milhares de pessoas por quem era visitado, estavam inúmeras pessoas de alta posição social, literária, artística e científica. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era mistério para ninguém, procurou-o várias vezes. Ok, desculpa.
falar sobre o social, né? Mas o mais importante, mais para frente ele começa a falar sobre o social e ela começa a falar, e vale a pena depois, quem quiser. Você perguntou, realmente é o Arthur Conan Doyle, foi o autor do Sherlock Holmes, né? E ele tornou espírita, ele fez várias obras, né? Sobre sobre o espiritismo, artigos, né? Então ele fez esse livro, História do Espiritismo, né? Que é um livro muito interessante. Mas eu queria trazer isso porque nós estamos falando aqui primeiro do caráter, que ele começa a falar sobre o professor, né? Que eu acho que toca muito a posição dele, né? O que vocês acham? Não deu essa ideia? Né? Não sei se vocês perceberam que quando ele fala que... Ela primeiro falou da compreensão física de Kardec, né? Mas depois ela colocou algumas coisas que... temperamento calmo, né? Cauteloso, não imaginoso. Isso é importante, né? Quer dizer, ele era bem prático, né? Bem objetivo. E ela fala aqui uma coisa também que era igualmente emancipado do misticismo e do entusiasmo. Porque o entusiasmo às vezes cega, né? Não é isso? Quando nós vamos fazer qualquer pesquisa, né? E o pesquisador sério, o cientista, sabe disso. Ele tem que ter um entusiasmo que é da pesquisa, mas não o entusiasmo que a ideia dele prevaleça acima dos fatos, né? Isso que é importante, o que o Kardec possuía. Essa descrição eu achei muito própria, né? Porque fala assim, grave, lento no falar, modesto nas maneiras, embora não lhe faltasse certa calma e dignidade, né? Então, a gente vê essa descrição dela, a gente parece que está vendo ele aqui na nossa frente, né? E como que casa essa descrição que ela faz com o que a gente vê da obra de Kardec, né? Como ele coloca aqui da revelação, né? Ela fez a tradução do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do Céu e Inferno. E alguns artigos da revista, e na Revista Espírita, inclusive, tem artigos dela, né? Vale a pena, é uma personalidade interessante, e principalmente porque ela, os irmãos, a irmã, defenderam muitos direitos das mulheres e foram precursores disso lá nos Estados Unidos. Mostra como valorosa era a família, né? Como que cheio de recursos morais que tinha a família que ela reencarnou. Muito bem. Isso lembra, então, a personalidade de Kardec, mas posteriormente nós voltamos nisso, porque quando a gente fala aqui do caráter da revelação espírita, nós temos que falar do Kardec. Se tivermos tempo, eu trouxe também um pedacinho, se não tiver, fica para a semana que vem, mas sobre... que está no Obras Póstumas, onde Kardec fala da missão dele, que eu acho interessante também nós tocarmos aqui, tá? Nessa primeira parte, então, nesse item 4, nós vemos que ele coloca muito claro a missão do professor, né? Então, inicialmente, ele se configura um professor, mas depois ele vai mostrar, no item 5, que existe algo do que o professor, porque o professor revela para aqueles que não conhecem algo que já foi revelado. Então ele vai falar no outro item sobre as revelações que surgem, né, dos fatos novos. Antes de passar, eu queria perguntar se alguém tem algum comentário, passar para o Luiz também, ver se tem algum comentário, Luiz. É isso mesmo. Inclusive a Ana Blackwell, ela colocou na introdução do Livro dos Espíritos, que ela traduziu para o inglês, colocou essa descrição. Uma descrição que me impressionou muito, porque a gente começa a entender. Isso é muito... Olha, a gente podia ficar aqui hoje só por essa parte do Allan Kardec, mas talvez não dê. Mas sabe por quê, gente? O perfil da personalidade, o perfil psicológico de Allan Kardec é vital para a gente ter esse espiritismo que a gente tem aqui hoje. Porque o espiritismo, na verdade, é aquela razão, aquele raciocínio, aquela razão, que eu distingo, sabe? Raciocínio de razão. A gente pode raciocinar muito, até logicamente não estar com a razão, né? E Allan Kardec tinha um raciocínio e uma racionalidade muito superior, e as características dessa racionalidade que nos deram o critério kardeciano para a gente abordar coisas que são historicamente tão místicas, ligados tanto à fé, muitas vezes fé cega, entusiasmo. Então hoje a gente vê e conhece cientistas
da paranormalidade, que eles têm que entrar nesse processo, quase que intuitivamente, de ser uma espécie de Kardec, para lidar com essas coisas. Porque senão eles vão para o misticismo. Eu conhecia pessoas que eram altamente científicas, altamente raciocinistas, não racionalistas, mas quando ficaram em contato elas próprias com o fenômeno, se tornaram místicas. Ficaram místicas. Deixaram a ciência para lá praticamente, né? Começaram a achar que na verdade o negócio de causa e efeito não é bem assim, né? Que não conseguiu ter uma explicação imediata para aquilo que queria. Já Allan Kardec não foi para essa linha. É por isso que muitas vezes a pessoa que às vezes eu vejo que é muito científica no campo da simbologia, porque a ciência mexe muito com simbologia, a matemática é simbologia, muitas vezes até mística. A tendência dela é ser mais mística, muitas vezes, do que espiritualmente racional. Isso eu já tive experiência de várias pessoas assim. Estava lá na academia, tá muito até cética, materialista, mas quando aconteceu um fenômeno com elas, se tornaram místicas e não espíritas. Mas o Allan Kardec, ele trafegava pela ciência, pela pragmaticidade, que ele falou que ele é uma pessoa super prática, né? Super prática, super concisa. Ele trafegava entre isso aí, a filosofia e a religiosidade, com uma facilidade que não é comum, que depois nós vamos ver, o caso vai ler sobre o gênio aqui, né? Não é comum. E um aspecto, Carlos, que eu queria que a gente pensasse aqui, né? Que vai ser falado logo aqui, essa questão do ser professor, mas o professor já ensina uma coisa que ele aprendeu de alguém, não é isso? Então ele fala, o professor é o revelador de segunda categoria, de uma segunda ordem, né? E eu estou lembrando aqui, talvez seja até algum motivo para isso, do Arthur Juviano, um brasileiro, que foi inclusive secretário da Educação. Para quem não sabe, segundo aí as línguas, né, as fofocas entre aspas, ele teria sido o Neo Lúcio, nos 50 anos depois, não é isso? E o professor Jacques Davenport, no livro Renúncia. O Arthur Juviano, ele uma vez escreveu uma coisa que me impressionou muito. Ele disse assim que quando ele parou de mexer com as instituições de ensino, mas parou de mexer com as escolas, mexer com a instituição da secretaria e tal, ele sentiu, ou não sei se ele sentiu ou ele recebeu isso do plano espiritual em termos de mensagem. Ele sentiu, a mensagem dizia mais ou menos assim para ele: agora é a hora de você ser a escola onde quer que você vá. Ou seja, o segundo item aí, você vai revelar de si mesmo e não ficar dependendo de uma instituição, de todo um aparato para você ser o revelador de segunda ordem, vamos dizer assim. Onde você for, você vai ter que... E foi o que Allan Kardec fez. Ele teve que extrair de toda a experiência anímica, espiritual dele, um critério para que a gente hoje, com segurança, pudesse abordar questões tão inefáveis, tão diáfanas, quais sejam mediunidade, mundo mental, mundo espiritual, né? Então, eu fico imaginando quando Allan Kardec, filho de magistrados, chegou para os pais dele e falou assim: eu vou ser pedagogo. Eu acho que deve ter tido algum tipo de... pelo menos um sustinho, né? Como assim, meu filho? Você tá lá em Yverdon, uma das escolas mais assim, top da Europa, você tá assim, sabe? Deve ser uma coisa meio cara, inclusive, né? Tinha príncipes que estudavam nessa escola. E ele chega lá, vou fazer pedagogia. Você vê, mas é uma coisa que ele tinha dentro dele e foi em frente. Que, aliás, né, Luiz, a pedagogia é uma coisa muito importante, né? E pouco valorizada às vezes, né? Mas muito importante e é essencial para a formação na nossa sociedade, né? E ele, mas realmente naquela época Kardec, já que você falou sobre esse aspecto, e nós estamos falando na personalidade dele, ele teve que trabalhar muito, né? Às vezes até como contador, para o seu sustento, porque como professor só ele não tinha o sustento para a família. Então trabalhou como contador, sofreu as perseguições, depois que lançou o Livro dos Espíritos. Então a gente vê as obras hoje assim, né, como é que foi? Não, realmente ele passou uns maus bocados aí na luta que ele teve que fazer, não somente com aqueles opositores, né, mas com toda no trabalho da sua manutenção mesmo. Mas nós falamos isso, você falou do Arthur Juviano, né? E cabe lembrar que o Arthur Juviano é uma pessoa que deixou
várias obras como Ney Lúcio, né? E o próprio Emmanuel tece comentários muito profundos sobre a personalidade dele, né? No livro Sementeira de Luz, me parece o nome. Mas vamos seguir aqui no item 5, porque eu entendo que a gente tem um complemento do que nós estamos estudando hoje, né? Mas antes disso, alguém quer fazer um comentário ainda sobre esse item 4? Você pode falar que eu repito aqui. Isso. Conheço. Isso. Isso. Seu nome é mesmo qual é? Pedro. Pedro está fazendo aqui uma lembrança. Pedro, eu vou repetir aqui por causa do microfone, né? E por questão de logística não dá para a gente ficar gerando o microfone, né? Mas nós combinamos aqui, quando houvesse uma pergunta, eu ia repetir, quem estivesse dirigindo ia repetir e fazia aqui o comentário, né? Você lembrou, existe essa obra sempre do Marcel, interessante, a sua biografia de Kardec, né? Existe uma biografia também que está no início do livro O que é o Espiritismo, né? Que é muito interessante essa biografia, feita pelo Henri Sals, né? Que foi um contemporâneo de Kardec, e ele faz um relato sobre Kardec. Tem pequena, mas bem detalhada também, da Anna Blackwell, que é essa que eu comentei. Ela tem um livrinho, um livreto, que na verdade é isso que o Luiz comentou aqui. Quando ela fez Desculpa, obrigado, Luiz. Quando ela fez a primeira edição do Livro dos Espíritos em inglês, ela publicou, logo no começo, ela publicou uma biografia de Kardec, né? E essa biografia ela foi convertida num pequeno livreto, né? Então existem algumas biografias interessantes, que é importante vê-las daqueles que viveram com ele naquela época, né? E depois outros. O Marcel, na verdade, pegou essa coletânea e fez um livro numa linguagem jornalística, assim, né? Muito interessante o livro também. Agora, a gente, é importante trazer essa personalidade, pontuar esses aspectos para a gente ir enxergando já como que é o trabalho de Kardec, né? Uma outra coisa que a Anna Blackwell fala, que eu realmente fiquei... um detalhe, parece um detalhe, mas achei muito importante para a gente entender o porquê o Espiritismo, inclusive, é cristão, né? A Anna Blackwell, ela diz nesse discurso dela, que vocês estão tendo contato com ele hoje, o seguinte, que Allan Kardec, numa escola, nascido de família católica, mas vivendo num país protestante, na Suíça, e estudando numa escola onde havia professores protestantes e católicos, ele começou a ficar muito triste de ver que a escola estava praticamente entrando em colapso devido ao conflito entre esses professores. Então, já na adolescência, ele tentava idealizar uma doutrina que pudesse unir as diversas denominações cristãs. Olha só, porque na verdade o Espiritismo tem esse objetivo, hein, gente? De unir através de uma verdade acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a verdade extrafísica, as várias denominações cristãs que vão se digladiando porque interpretam de formas diferenciadas o Evangelho. Então ele tinha esse ideal, porque ele ficou muito triste de ver a escola dele sendo praticamente se acabando devido a esses gládios, essas brigas, né? E a Anna Blackwell, ela faz uma referência dizendo o seguinte, que ele ainda não tinha nessa época da adolescência os elementos de que ele necessitava para ter contato com essa doutrina. Só mais tarde na vida, para começar lá com as irmãs Fox, com as mesas girantes, etc. Aí que ele foi ter contato com as verdades extrafísicas e para depois a gente ter essa doutrina. Esse detalhe. Interessante. Vamos então no item 5. Alguém quer comentar alguma coisa? Denis, alguém quer comentar alguma coisa, não? Sobre esse aspecto? Vamos então para o item 5. Denis, você pode ler aqui para a gente? Aqui, item 5, 2 parágrafos. São 4 parágrafos. Item 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo.
traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que, com pouco trabalho, desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior, mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente lógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnado, traz o que sabe e, como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. E nós temos vasto material para estudo aqui, né? Só essa afirmativa que Kardec fez é um vasto material de estudo. Primeiro que ele comenta, né? Primeiro que o professor é um revelador de segunda ordem, porque ele revela aquilo que já era de conhecimento. Mas o homem de gênio, ele coloca aqui, que é o revelador de primeira ordem, que é aquele que faz revelações de fatos, né? Coisas novas, né? E nós tivemos na história da humanidade talvez milhares, não podemos assim, de fatos de homens que trouxeram contribuições novas, revelaram coisas novas durante a história da humanidade. E Kardec não deixa também de ser um revelador, né? Por isso que a gente mostra como professor, como segunda ordem ele foi. Agora ele passou a ser uma primeira ordem, porque ele trouxe coisas novas, ele trouxe revelação de fatos novos. E esses fatos, primeiro ele já começa a comentar aqui, poxa, como que um homem de gênio pode ter essa capacidade e tão grande de enxergar coisas que outros não enxergam? Nós sabemos que se o homem fosse largado simplesmente para o seu progresso, ele iria progredir, mas o seu progresso seria muito lento, né? Então, de períodos em períodos, Deus manda até a Terra, né, alguns missionários em diversas áreas, na área da ciência, na área da filosofia, né, na área da religião, em todas as áreas. Ele manda missionários. São aqueles que têm muito mais experiência, são espíritos muito vividos, têm essa capacidade ali inata neles, né? E revelam para o mundo essa capacidade e fazem a humanidade crescer, né? Nós vemos vários desses exemplos. No campo da música, nós vemos o Mozart, Beethoven, que são espíritos que revelam isso desde criança, né? Jussara está colocando assim, se ele pode dizer que eles trazem no mundo espiritual essa ideias, né, essa experiência, né? Realmente, Jussara, é isso aí. Eles trazem, né, essa bagagem. Porque, imagine assim, se nós fôssemos agora aqui, né, levados para uma aldeia lá na Amazônia, né, sem recursos, vamos dizer assim, né, mas nós temos a nossa bagagem. Chegamos naquela aldeia.
o que vai acontecer lá? Você vai pensar na sua experiência que você teve aqui e começar a dar soluções para aqueles que vivem lá, não é verdade? Por exemplo, só um exemplo pueril. Por exemplo, você sabe que é necessário filtrar a água. Provavelmente você chegando lá, está acostumado aqui, tem um filtro, né? A Solange proporcionou aqui, a gente para casa aqui um filtro de barro, muito tradicional, né? Então a gente pensa, né, Solange? Que você vai chegar lá na aldeia e vai falar assim, eu vou fazer eu tenho que filtrar a água. Então, porque lá você está acostumado com aquilo, está inato na sua experiência. Você vai trazer aquilo para aquela área, né? Como você vai trazer também, talvez, uma cultura de cultivar e não colher somente os frutos, né? Porque você já sabe dessa cultura, né? E isso muda muito, né? Porque quando cultiva, você tem que acompanhar o cultivo, muda toda a sociedade em função da agricultura, né? Do que você somente fazer a coleta na natureza daquilo que lhe interessa. Muda tudo. Isso que mudou na nossa humanidade. Então imagine, se nós fôssemos levados para lá, mesmo só com a roupa do corpo, vamos dizer assim, nós, com o nosso conhecimento da nossa sociedade, provavelmente iríamos colocar essa experiência em prática lá. A mesma coisa como, acontece com os espíritos que têm a capacidade maior, tiveram essa experiência e reencarnam aqui. Eles têm aquilo inato, né? Como você comentou, Sara, tem aquilo inato neles e aquilo é uma força maior que brota deles e traz como uma bênção para aqueles que o cercam, né? Revelações, né? De fatos novos, conhecimentos novos, né? Esse é um fato que mostra a bondade de Deus para conosco, né? Isso. No caso ali, no nosso caso, né? O Giovanni está colocando assim, como se fosse pequenos saltos quânticos, não é, Giovanni? Você quer dizer, né? São saltos que contribuem muito para o crescimento da humanidade, né? Porque eles trazem essa experiência com eles, né? Então falam lá, quem vai estudar isso, fala assim, o primeiro homem que inventou a roda, né? Que inventou isso, que inventou aquilo. Quer dizer, são coisas que trouxeram novos aberturas para a humanidade, né? E o próprio Kardec comenta aqui, anteriormente ele comenta, assim, olha, as ciências também, aí ele vai comentar posteriormente aqui no capítulo, que algumas ciências vão chamando outras, né? Porque você começa, por exemplo, não dá para você ser geólogo sem entender a química, entender a física, entender uma série de coisas. Então, a geologia chega por último, mas primeiro, né, chegou lá a física, a química, todas as ciências chegaram primeiro para dar um embasamento, né? E então ele coloca, nós entendemos que o homem de gênio, então, nada mais é do que um espírito mais experiente, com maior bagagem, que vai trazer para nós essa experiência. E isso também se reflete no campo da ciência, como se reflete também no campo moral, né? Aqueles espíritos que trazem para nós os exemplos de como agir. Nós temos, é claro, Jesus como o governador do nosso orbe, como exemplo maior, né? Mas nós tivemos mensageiros de Jesus também, né? Com essa bagagem do exemplo, né? Que a gente fica pensando, mas como é que ele fez isso, né? Como é que ele mudou, né? Fala, Luiz. Desafio aqui então para nós, gente. Essa genialidade em todos os setores gera ciúme, não gera? Gera inveja, né? Inveja, ciúme. E é isso que às vezes eu vejo alguma dificuldade de alguns de nós de entender. Que quando uma pessoa é genial, e no caso, por exemplo, de Allan Kardec, a genialidade dele estava ligada, sim, ao aspecto pedagógico. O que significa isso? O que saber, como e quando saber. Você vê que ele era muito preocupado com isso. Só um mestre se preocupa com isso. Uma pessoa que não tem o senso pedagógico, ele quer saber. Ele quer ir além, ele quer fazer de tudo e ainda quer ensinar para as pessoas, às vezes, o que não deve. O que não se pode, inclusive, às vezes. E Allan Kardec tinha essa noção genialmente, né, instalada na consciência dele como talvez um pedagogo de milênios, né? Ele sabia o momento exato, ele falava, olha, isso pode até ser uma verdade, mas agora
isso disseminado poderia gerar confusão nos espíritos. E é isso que muitos companheiros não entendem, a genialidade dele nesse critério. Né? E quem não, mas isso é uma verdade, vamos espalhar, vamos fazer, e lança de repente, se ofusca, aquela verdade acaba virando uma mentira na cabeça das pessoas, ou uma coisa que confunde, não é? É por isso que a gente agora aqui lança assim, muitas pessoas que querem ser autorais nesse campo da espiritualidade, que querem fazer famoso, quero ir além de Kardec, né? Além do espiritismo. É sempre bom lembrar que genialidade não se consegue a toque de caixa, e uma genialidade desse nível, né, também não se consegue da noite para o dia. E muitas vezes, 500 anos depois, a gente vai entender, agora entendi o que aquele gênio moral falar. Não, um detalhe muito importante que você comentou, Luiz, porque a genialidade de Kardec está na montagem, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Porque nós comentamos aqui na semana passada que ele foi introduzido aí às mesas girantes pelo senhor Fortier, né, um amigo dele. E ele recebeu diversos cadernos, diversas perguntas, fazia perguntas, mas para nós, por exemplo, que não tem a genialidade dele em organização e metodização do conhecimento, nós entendemos, existe o espírito, né? Mas qual a consequência de existir o espírito? O que existia antes? O que existia depois? Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma sequência muito grande. Vamos lá ver no capítulo, a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, falando sobre os espíritos. Quer dizer, nós vamos encontrar essa metodologia que ele faz, que é muito importante. Agora, um fato que não deixa nenhuma dúvida, que ele é um revelador, né? Porque ele pegou aqueles fatos que ocorreram da manifestação dos espíritos, mas ele tinha em si a bagagem da metodização, né, para pegar todos aqueles fatos e sistematizá-los de uma forma que eles possam ser úteis no entendimento para a nossa vida, no entendimento da mensagem do Evangelho que Jesus nos trouxe, né, esclarecimento com uma terceira revelação. Né? Daí que está o grande mérito da revelação. Então, um exemplo que ele vai até comentar mais à frente, mas que eu coloco e depois voltamos lá quando comentamos sobre isso. Ele fala assim, olha, quando os espíritos se manifestam, era desconhecido, só conhecia a manifestação dos espíritos, batidas, né? Não se conhecia muito o que era espírito. Depois ele foi pesquisar, descobriu que eram espíritos, mas, por exemplo, ele não sabia um detalhe, que existiam espíritos que não sabiam que tinham desencarnado. Olha que detalhe, né? É um detalhezinho que a gente vê sempre nas reuniões mediúnicas, que a gente acompanha direto, mas para aqueles que estavam estudando não sabiam disso. Então, e é fato, acontece muito quando a pessoa sofre um acidente, né? Quando uma morte muito traumática, ou está apegado em determinada questão material, né? Apegado nos bens materiais, existe muito, ou apegado a um ente querido. Existem entidades que desencarnam, né? Somos nós, né? E não percebem que desencarnaram. E continuam na vida do mundo espiritual como se estivessem aqui na Terra, porque não percebem isso. Né? E olha a maravilha, não foram os espíritos que chegaram e falaram assim, olha, existe isso. Não. Eles deixaram que os fatos ocorressem para que o Kardec percebesse, visse o que ocorreu, tá? E dali deduzisse, olha, então tem espíritos que desencarnaram e acho que não desencarnaram, né? Que é o que a gente vê muito. E nesse caso, nós temos que orar muito para essas entidades, né? Porque elas precisam ali despertar, né? E esse despertar, em alguns casos, ele demora, porque se nós não conseguimos cultivar no nosso interior a oração, a meditação, o desejo do bem do próximo, né? Se nós não conseguimos cultivar isso, é muito provável que depois que nós desencarnarmos, não conseguimos distinguir por onde nós estamos passando, né? Se estivermos muito materializados, ligados somente aos interesses materiais. Bem, ele fala aqui, no último parágrafo, tá, desse item, sobre os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência,
mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o ajudante que o estudante é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgido em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Nós vimos sobre a posição de Kardec, e aí, lá em Obras Póstumas, eu estava pesquisando também para ver assim, espera aí, Kardec foi informado da missão dele, né? Como é que foi isso? Ele recebeu essas informações? É interessante ver em Obras Póstumas, que em Obras Póstumas nós temos diversos artigos onde ele revela mensagens que ele recebeu, né? Então tem uma mensagem específica, né, que não era um médium ostensivo, mas eu entendo que ele seja médium, sim, porque ele tinha intuições, alguns pontos, inspirações, né? Porque a mediunidade... a pergunta do Pedro foi a seguinte: se Kardec não era médium, né? Nós entendemos que sim, ele tinha uma mediunidade também. Não era uma mediunidade extensiva de escrita, de psicofônica, né, como nós vimos, mas ele tinha uma mediunidade intuitiva, né? Ele recebia isso também, intuições. Um detalhe é que a mediunidade estilo kardeciana, ela é inspiracional. Mediunidade de quem estuda muito, quem lida muito com o conhecimento, entendeu? Isso é muito comum mesmo para quem mexe, né, com estudo. Não, ele não psicografou, ele não psicofonou, nada nesse, não ostensivamente, como disse o Carlos, mas muitos dos escritos dele têm de um nível de inspiração tão superior que você entende que ele pode estar sendo, de certa forma, um psicógrafo inspiracional, não mecânico. Vou comentar um caso. Se nós vamos lá em Revista Espírita era um periódico, né, que era mensal, Kardec publicava, onde ele colocava as mensagens que ele recebia, ele colocava estudos que ele fazia, né? Ele era uma revista para debater assuntos, né? E não era tão, assim, vamos dizer assim, formal como um livro, mas era uma revista, como a gente tem uma revista hoje para colocar os tópicos, né? Correspondência, um laboratório. Em uma dessas revistas ele comenta sobre um espírito leviano, né? Que foi pulando de casa em casa, e era vizinho, e foi na casa vizinha dele e entrou na casa dele, né? Então, e esse espírito entrou na casa dele assim, porque ele pergunta assim: mas por que você entrou na minha casa, né? Ah, não, porque por curiosidade. Eu entrei por curiosidade, porque os espíritos acontece isso. Mas isso não foi nada por acaso, porque esse espírito então relata lá o que ele viu, né? Então, que ele viu assim, o que ele conseguia ver, né? Porque os espíritos não conseguem enxergar de menor grau, não conseguem enxergar os espíritos de maior grau pela vibração e a sintonia. Mas ele viu que ali tinha uma quantidade foi deixado a ele ver, né, para poder revelar, que tinha uma quantidade de espíritos muito grande trabalhando lá junto com Kardec, né? Inclusive, em algumas passagens Kardec cita que ele, quando estava escrevendo algumas coisas, ele recebia umas pancadas, né? Tinha umas pancadas, ele estava escrevendo um negócio, uma pancada, ele parava e tudo. Aí depois ele perguntava: mas o que é colocar a pancada? Não, porque você estava escrevendo uma besteira muito grande, nós tivemos que dar uma pancada aqui para te alertar, né? E aí ele falou assim: não, realmente, depois eu peguei o texto e li, realmente eu estava cometendo um grande erro, né? Então, mostra que o trabalho dele é um trabalho que estava sendo totalmente supervisionado e tinha muita atuação espiritual ali. Mas, falando sobre... Eu separei um trecho que ele tem vários pontos que ele fala sobre missão, né? Mas eu achei bonito um trecho que queria trazer com vocês. Está no livro Obras Póstumas, que recomendo também. É um livro que ele mostra essas... foi em 12 de junho de 1856, em casa do senhor C, pode ser até C de Carlos, hein? Na casa do senhor C, médium senhorita Aline C. Minha missão, pergunta a verdade, quer dizer, perguntou o espírito de verdade, né? Bom espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns espíritos
me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir na propaganda da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não percebo o que possa justificar em mim graça tal. De preferência, há tantos outros que possuem talento e qualidade de que não disponho. Viu a humildade dele aqui na pergunta, né? E o Espírito responde. Só vou fazer essa, porque ele tem mais perguntas. Ele pergunta mais ao Espírito, né? Está na segunda parte. Depois que a gente tiver curiosidade, pega lá obras postas para ver, né? Chegando em casa, fiquei curioso, vou pegar para ver, né? Mas ele fala assim: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Olha, interessante, né? Muita descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Né? Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão, seria maneira de fazer de mal-lograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Olha que interessante. É só pela obra, né? Então não adianta ser doutor em espiritismo se a obra não está correspondendo a isso, né? E nada fizeste. Se a cumprirdes, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Vejam, né? É o que Jesus ensina também, né? Está ensinando, né? Fala, Denis. Só fazer uma observação, esse texto Kardec não divulgou em vida. Né? É um texto que ele escreveu, não divulgou. O livro Obras Póstumas foi publicado após a sua morte. Então ele manteve a descrição conforme o Espírito o orientou. Né? Ele não foi fazendo propaganda da sua missão, embora ele tivesse conhecimento da importância dela e da relevância dela. E um outro... Ok, o Pedro está pedindo para falar. Uhum. O nome disso, dessa organização das ideias, dessa maneira de falar, que todo mundo entenda, é a verdade. Uhum. Eu acho que esse é o ponto mais forte como característica pessoal dele. O Pedro está fazendo uma ressalva aqui na questão da palavra didática, que exatamente significa toda essa capacidade de concatenação de ideias, de transmissão dessas ideias para que as pessoas possam aprender. E isso o Allan Kardec tinha, de fato, em nível superior. E o que eu estava pensando aqui é a questão também da palavra missionário, para lembrar para o pessoal, né? O missionário, como o próprio Allan Kardec já havia escrito, ele não pressupõe ser um eleito, em princípio. Porque muitas vezes fala, poxa, o Allan Kardec já se achava um missionário, já se achava uma pessoa superior, queria ser uma pessoa superior moralmente. Não, não é bem isso, não. Missionário é aquele que tem uma tarefa definida, né? Num campo X ou Y. Então, por exemplo, Napoleão foi um missionário, segundo os espíritos, mas não foi um eleito. Inclusive, parece que ele andou meio que pisou na bola, né? Vários missionários vêm aí no campo, por exemplo, da música, muitas vezes no campo da moralidade, da ética superior. Falar moralidade, o pessoal pensa que é moralismo. Da ética superior, eles falham muito, né? E vêm em reencarnações para corrigir aquilo ali. Então, lembrar que missionário é uma coisa, eleito é outra. Todo eleito acaba sendo um missionário de alguma forma, mas nem todo missionário é um eleito. No nosso caso, acreditamos que o Allan Kardec tenha conseguido ser os dois, né? Porque, olha só, a descrição dele, o Espírito falando, olha, realmente, você mal fez alguma coisa, você já chega a gente, olha, estou aqui, sou um missionário, que a gente comentou, muita gente já quer ser autoral antes até de conhecer o que já tem no mundo de trabalhos, como no campo de uma doutrina espírita, por exemplo, de um Allan Kardec, a pessoa já está querendo fazer uma coisa além
né? Sem mesmo conhecer nada, a pessoa já está querendo ir além, né? Sem estar aqui nem aquém direito, já quer ir além. E isso já mostra que a pessoa não está com um tino missionário em nível superior, né? Então, isso é um detalhe muito legal. Lembrar de eleito e missionário, a diferença. Isso mostra, Luiz, a coerência, né? É importante essa coerência, né? A mensagem de Jesus também fala isso, ó, nunca, quando for convidado para uma festa, nunca se sente nas primeiras cadeiras, né? Não é por causa de vocês, pode sentar, né? Mas assim, não te senta, ninguém vai sentar na primeira cadeira, pode sentar, mas assim, nunca sente, é simbólico, né? Nunca sente na primeira cadeira para você não correr o risco do dono da casa falar assim, não, essa cadeira estava reservada para outra pessoa, vai lá para trás, né? Então, na verdade, olha, é um convite que ele faz à humildade, e os espíritos ali, a ele próprio, estavam mostrando isso, olha, meu amigo, tu tem uma obra para fazer, nós contamos com você. Se você falhar, nós vamos ter que buscar outro. É claro que não vai ficar tão boa como com a sua contribuição, porque você está preparado para isso, né? Mas nós temos aí o livre-arbítrio, como todos nós temos o livre-arbítrio, cada um de nós, em maior ou menor escala, tem uma missão com nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com aqueles com quem trabalhamos. Nós temos uma missão, né? Com a gente mesmo, né? Todos temos uma missão com o nosso, primeiro é com o nosso crescimento, né? Que nós precisamos desenvolver, né? Me perguntaram sobre isso, né? Qual que seria o exemplo que podia dar disso que você tem que trabalhar primeiro com você mesmo, né? Do que com os outros, né? Aí a gente lembrou aquela questão quando você entra no avião que a equipe fala assim, olha, no caso de despressurização, pegue primeiro a máscara e use em você e depois põe no outro, não é? É a mesma coisa, quer dizer, se você vai querer entender o outro sem entender você vai morrer sufocado. Então, quer dizer, você tem que se olhar, o Jussara lembrou bem ali, né, o equilíbrio para poder ajudar alguém. Mas, entrando da missão, nós estamos falando aqui desse caráter de revelação, mas, como um pequeno resumo de hoje, né, nós vemos que nós temos a revelação como fatos verdadeiros. Se não for um fato verdadeiro, se for falso, não é uma revelação, né? Isso da semana passada, ela provém de Deus, né? E que nós podemos encarar a revelação no aspecto do professor que revela algo que é conhecido, né? E, por exemplo, seria o caso nosso quando nós estamos estudando a doutrina e passando para outras pessoas. Nós estamos fazendo o quê? Né? Sendo um professor, né? Sendo um revelador de segunda ordem. Mas temos reveladores de primeira ordem, que são aqueles homens que ele coloca como de gênio, que trazem experiência, que trazem conhecimentos novos, revelam fatos novos que vão impactar a nossa vida e a vida da sociedade, né? E esses não fazem sem muito esforço também. Não quer dizer que eles vêm com aquilo e simplesmente falam sem esforço, né? Eles fazem com muito esforço também, muito trabalho. Kardec teve muito esforço, muito trabalho, como também os outros músicos nós falamos aqui, o Mozart, Beethoven, Bach, os pesquisadores, né? Pasteur, todos os pesquisadores em diversas áreas, eles não fizeram aquilo eles tinham o germe dentro deles, tinham a capacidade e fizeram aquilo brotar, né? Mais uma coisinha, Carlos. Uma coisa muito interessante sendo tocada aqui é que às vezes eles colocam vídeos meus no YouTube, né? E às vezes vem comentário de YouTube, é uma coisa assim que te dá uma alegria, né? Tem uns comentários. E tem uns comentários assim, esses catedráticos, esses donos de igreja, esses papas do espiritismo. Então, gente, nós somos assim, professores no máximo de terceira categoria, quarta categoria. Ninguém aqui, pelo menos eu não me ponho assim, eu acho que o Carlos também não. Ninguém aqui é catedrático de nada, dono de nada, não estamos representando organizações eclesiásticas. Isso aqui é um grupo de amigos. Não está lá no vídeo lá do Portal Saber, né, Gandra? Olha, um grupo de amigos que se reúne para a gente estudar essa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. É claro, poxa, se uma pessoa igual a mim, que estuda desde os 5 anos de idade, desde os 14, né? Você vai tendo um pouquinho mais de ginga, um pouquinho mais de experiência aqui e ali, mas às vezes uma criança
criança de 7 anos faz uma frase que você vai lá e anota, meu Deus, que menino genial, né? Que coisa espetacular. Porque cada pessoa tem uma capacidade muito grande de revelar coisas espirituais superiores. Por isso, inclusive, a gente tenta fazer uma reunião interativa assim, né? Porque, ninguém está aqui nessa posição. Ninguém está aqui nessa posição, não deve estar, e é uma coisa muito ilusória. Por mais que você possa ter o dom da oratória, né? Por mais que você possa ter o dom da capacidade de falar, mas isso aí, gente, em termos espirituais, pode ser simplesmente aquele sino, né? Que soa, mas não vibra. Então é um trabalho. Quem tem conhecimento, na nossa opinião, ainda mais conhecimento espírita, tem de certa forma um dever de ir passando isso, porque é um conhecimento ainda muito novo para a humanidade. Então nós estamos aqui por dever também, por prazer, tá? Mas por dever de falar, olha, senão a própria espiritualidade começa, né, o Carlos, puxa a orelha, fala, e esses puxos de orelha são grandes às vezes. Às vezes são. Mas nós já estamos nos aproximando do término da nossa reunião de hoje, né? E eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, que vai ser mais alguma coisa. Pedro, algum comentário? Não? Pedro está sempre cumprimentando vocês aí do lado, né? Fala, Denis, o que você vai comentar? Nós estamos colocando Kardec como um desses homens de gênio, né, que veio com uma missão muito importante de ajudar a difundir o Consolador Prometido aqui na Terra. E acho que no nosso diálogo aqui a gente elencou pelo menos 3 características importantes desse homem de gênio, né? Ele foi um grande organizador, e o Pedro ali usou uma outra palavra para isso, também altamente didático, né? Ele foi um excelente observador e ele foi um excelente perguntador, porque os homens de ciência, a sua habilidade é medida muito mais pela sabedoria em fazer perguntas do que pelas respostas encontradas. E Kardec soube fazer as perguntas certas para conseguir levantar esse conjunto tão grande de informações relevantes que deu base a essa doutrina maravilhosa que hoje nos consola, que nos instrui e que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Denis, nos ocorreu agora, né, como você falou, e gostaria de trazer uma frasezinha no final para a gente refletir e a gente levar para casa, a gente pensar, né? Onde o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é o verdadeiro espírita? Né? O que é verdadeiro espírita? Então ele fala, só vou repetir o que ele diz para a gente meditar, né? Porque isso aí daria outra reunião inteira para a gente falar e não vai, talvez nós fazemos mais frases, mas ele fala assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empenha para domar os seus maus pendores. Acho que vale a pena a gente refletir, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar os seus maus pendores. Então nós agradecemos a todos a participação, a presença. Nós vamos agora partir para o encerramento da reunião. Após a reunião nós teremos o passe. Lembrando que antes, a partir das 7 horas, já estamos aqui na casa. Se houver necessidade de um atendimento fraterno, a partir de todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, existe o atendimento fraterno e 8 horas começa a nossa reunião. São todos bem-vindos aqui na nossa casa. Então, nós agradecemos e pedimos aí ao Denis para fazer a prece. Deus Pai de misericórdia e amor, Senhor, que sois todo poder e bondade, é com muita alegria que nós estamos nesta tua casa, Senhor, nesta tua casa de oração, mais uma delas que o Senhor tem disseminado desde a sua vinda há 2000 anos para, ao longo de todo o mundo, espalhar luz, consolação, esclarecimento aos homens. Queremos agradecer, Senhor, pelo amparo da nossa espiritualidade amiga, esses benfeitores que sempre estão junto de nós, nos ajudando. Queremos agradecer pela oportunidade de reflexão sobre o livro A Gênese.
Que possamos, Senhor, nos nossos estudos, abrirmos a nossa mente para o Seu Evangelho e para os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, de forma, Senhor, que possamos aprender a cada dia a vencermos as nossas dificuldades, a vencermos o nosso egoísmo, a vencermos a nós mesmos. Que possamos, Senhor, encontrar forças para modificar o nosso mundo, tornando-o muito melhor. Ajude-nos, Senhor, a livrarmos-nos das guerras, da violência, da corrupção, da maldade. Ajude-nos, Senhor, a semear flores, a semear amor, paciência, virtude. Que a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós, hoje, agora e sempre, Senhor. Assim seja. Convido os passistas para direcionar para a nossa sala de passe, né? E nós vamos chamando então as pessoas para o passe à medida que estiver preparado. Tá? Obrigado.